Olá, gente, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao projeto Viva Biologia, edição Enem, com o tema de Ciências da Natureza. Sejam bem-vindos. Nesta aula vamos falar de física, mais especificamente sobre cinemática, a qual estuda como os corpos se movimentam. Nós vamos falar sobre equações e gráficos nessa aula. E na parte das equações, nós vamos ver o que compõe cada equação e vamos ver 3 equações que conseguem responder qualquer pergunta de cinemática. Vamos ver primeiro o que compõe cada equação. A distância é a quantidade de espaço entre duas posições. Ela é representada pela letra x. Usamos as letras xi e xf para representar a posição inicial e a posição final de um objeto. A letra t representa o tempo que se passa. O tempo é usado para informar uma sequência de eventos, como um carro andar de uma posição para outra posição. A letra v representa a velocidade. A velocidade é a rapidez em que um objeto se move. Ela pode aparecer como VI e VF se houver aceleração. A aceleração é representada pela letra A e tem a função de alterar o valor da velocidade. Vamos ver agora as equações e seus gráficos. A primeira equação que vamos ver é a função horário. Ela diz onde o objeto vai estar em cada tempo. Ela é usada para qualquer caso que tenha aceleração, inclusive objetos em queda. O gráfico da posição pelo tempo tem esse formato com uma curva que sobe. Essa curva é chamada de curva exponencial e só acontece porque tem um termo t ao quadrado. Temos que analisar também quando a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, aquele termo de t ao quadrado também vai a zero e o gráfico fica uma linha reta. Note que nessa equação, o gráfico é composto pela posição final e pelo tempo. Isso mostra que ao passar do tempo, a posição final do objeto vai mudando. Tem que perceber que se tiver aceleração, ele muda de uma forma diferente quando não tem aceleração. A segunda equação é a função horária da velocidade, que diz como que a velocidade muda com o tempo. Se o valor da aceleração não for zero, o gráfico de velocidade pelo tempo segue uma linha reta crescente. Agora, se o valor da aceleração é zero, então o gráfico da velocidade pelo tempo segue uma linha reta deitada. Isso significa que a velocidade final não muda. Note que nessa equação, o gráfico dela é da velocidade final pelo tempo, mostrando que o objeto tem a sua velocidade final alterada com o passar do tempo. No entanto, isso não ocorre se a aceleração é igual a zero. Você tem que tomar cuidado porque se a aceleração é igual a zero, a velocidade não muda para nenhum momento, nada vai fazer ela mudar, a não ser que tenha aceleração. A última equação se chama equação de Torricelli. Ela tem uma grande vantagem de não usar o tempo na equação. Assim, o único gráfico que a gente consegue fazer é da velocidade com a distância. Se a aceleração não é zero, a gente tem o gráfico da esquerda, em que ele começa crescendo e depois ele vai diminuindo a taxa com que ele cresce. Se a aceleração é zero, então a gente tem uma curva reta deitada. Isso significa que a velocidade não muda enquanto o objeto anda. Note que nos gráficos desta equação são colocados velocidade final em função da distância, mostrando que quanto mais um objeto se move, maior fica a velocidade final. Novamente, temos que voltar à questão da aceleração igual a zero. Como eu disse antes, a aceleração igual a zero vai fazer com que a velocidade seja sempre igual. E novamente isto acontece. Se a velocidade é igual a zero, então a velocidade final é igual à velocidade inicial e ela nunca muda. Nós vamos resolver a seguinte questão, mas antes deem uma lida, tentem resolver com o que já foi falado na aula e depois vejam a resolução. A primeira coisa que temos que entender é ver o que acontece no problema. Este problema é dividido em duas etapas, em que uma tem aceleração zero, ou seja, velocidade constante, e a outra o carro está freando, ou seja, a velocidade não é constante. A segunda coisa que vamos fazer é utilizar o cenário do problema para poder eliminar alternativas que não fazem sentido.
Como o problema então apresenta dois momentos diferentes, um que a velocidade é constante e a outra que a velocidade não é constante, a gente espera no gráfico uma curva que tenha dois momentos. Assim, a gente vai tirar todos os gráficos que não apresentam dois momentos. Então, a alternativa A e a alternativa C a gente exclui. A gente pode excluir também a alternativa E, já que no cenário é dito que a velocidade é constante no primeiro momento, e a alternativa E diz que a velocidade está aumentando. Sobram então as alternativas B e D. Nesse momento, temos que olhar muito atentamente para o gráfico. Percebemos no gráfico que esse é um gráfico de velocidade por distância. Assim, a gente não usa o tempo. Como a gente não usa o tempo, temos que usar a equação de Torricelli. Temos que lembrar então da equação de Torricelli e o seu gráfico. Se você lembrar ou ir lá ver, você vai ver que a linha não é uma linha reta, e sim é uma linha curva. Nas alternativas B e D, o único que tem uma linha curva é a alternativa D. Então, podemos excluir a alternativa B e responder a alternativa D. Agora, vamos ver algumas dicas para que possa ajudar você a entender a questão com mais facilidade e consiga fazer a questão mais rápido. A primeira dica é para a gente ver quando usamos a cinemática. Bom, a cinemática ela faz análise de movimento. Então, quando a questão estiver falando alguma coisa sobre análise de movimento, e isso significa ver o tempo que demora para fazer o movimento, a distância com que ele anda, quando tiver essas coisas, ou quando tiver um gráfico de velocidade, gráfico de tempo, distância, então nós vamos usar a cinemática. Ela pode acontecer então por meio de gráficos ou por meio de contas. Se for por meio de contas, a gente tem que pegar os valores que foi dado na questão e usar nas equações. Se for por meio de gráficos, nós vamos analisar os gráficos e analisar a questão igualzinho a gente fez no exemplo. A segunda dica vai facilitar a entender a questão e resolver ela mais rápido. Ela é a seguinte: procure saber se o movimento é ou não é acelerado. Este conhecimento vai indicar qual gráfico e como você vai usar as equações. Temos que lembrar nesse caso que se o movimento não é acelerado, então a aceleração tem um valor igual a zero. E se tem o valor igual a zero, vai acontecer as coisas que a gente já conversou antes do momento das dicas. Lembrando também que nesse caso a velocidade não muda de valor de forma alguma. Na última dica, eu vou dizer para você a melhor forma de analisar os gráficos. Bom, essa melhor forma tem a ver com o seguinte: ver quais são os fatores que estão colocados no gráfico. A gente viu durante a aula que existem vários gráficos e também, no caso da questão, aparecem 5 gráficos diferentes. E como que eu vou analisar elas? A primeira coisa que tem que fazer é então ver os fatores que estão colocados no gráfico. Se é velocidade e tempo, se é velocidade e distância, ou se é distância e tempo. Isso vai fazer com que você tenha agora uma noção para poder seguir e responder a pergunta. Essa dica é muito importante, porque várias vezes nós erramos porque caímos numa pegadinha de achar que os gráficos são aqueles padrões. E na realidade, o Enem está fugindo do padrão. Ele está tentando buscar um jeito de você se embananar, se confundir e errar a questão. Então, segue muito à risca essa dica, analisa bem o gráfico é feito de quê, e depois vai para a linha, para a curva do gráfico.